Computer. Ok. Então, pessoal, na aula passada, a gente terminou essa primeira parte da apresentação para vocês de uma função de onda, discutiu a interpretação física dela, tentou entender como usar essa função de onda, o que é que representa essa função de onda. Ela só tem sentido do ponto de vista probabilístico, e mais do que isso, nós aprendemos que, dada essa função de onda associada à partícula, você pode calcular valores médios de várias variáveis, velocidade de uma maneira bem particular, o momento, né, multiplicando de uma maneira bem particular, fazendo uma interpretação bem particular, posição, mas a ideia é que qualquer função você pode, então, aplicando a noção de operador, você tem uma técnica para fazer isso. Eu vou voltar um pouquinho sobre esse tema, mas o tema, a aula de hoje, hoje a gente vai falar, então, da equação de onda, a equação de Schrödinger, dependente do tempo e, imediatamente depois, independente do tempo, obter as soluções para essa equação. Vamos trabalhar do ponto de vista operacional. Essa equação é operacional e é ela que permite você ter descrição dos seus sistemas físicos. Isso a gente vai trabalhar hoje, mas antes disso, vamos fazer um exercício e deixe eu... Professor, pois não. Tem alguns alunos querendo entrar. Pois não. Então vamos ver quem está na porta aí. Romualdo, obrigado. Pronto. É o que faltava, então agora completou. Se alguém escapulir, me avisem, se vocês notarem. Ok, pessoal. Então, vamos fazer um exercício e deixa eu fazer uma outra discussão sobre o operador movimento, calcular o valor médio. Tem uma maneira diferente de ver, eu acho que é mais intuitiva e a gente retém melhor o conceito. Então, vamos lá. O exercício que eu tenho a propor para vocês é o seguinte. Lembram que na aula passada a gente nós normalizamos essa função. Então, vendo aí, você tem a função psi de x a exponencial de menos mi, eu acho que eu tinha escrito um lambda, uma coisa desse tipo, módulo de x, então essa é a minha função, uma função real, né? Cresce exponencialmente até x igual a zero, decresce exponencialmente, então é uma função simétrica em torno de x igual a zero, e o que eu estou pedindo para vocês é calcular psi-til, ou, mudando a notação, φ de p, né? O psi-til, ele a função, é uma função de k, na notação que a gente usou antes, ou seja, qual é a função no espaço dos momentos. Eu não vou dar muito tempo para vocês fazerem isso, mas eu gostaria que, se alguém quiser sugerir, como é que eu faço isso? Abre o microfone e comenta. A transformada de Fourier. Aplicação direta da transformada de Fourier. Isso, Victor. Então, deixa eu mostrar aqui a solução. Partindo, a transformada de Fourier é a resposta da matemática e a física. Então, vamos fazer a passagem da matemática para a física, né? A resposta da matemática é essa. Se eu tenho uma certa função, qualquer que seja a forma dela, eu tenho que procurar quais são as minhas componentes de frequência, cuja composição vai me dar essa função. Então, está aqui essa função eu obtenho dessa maneira, compondo as diferentes frequências do espaço K, né, somando dessa maneira. Para cada frequência, isso aqui é a onda plana, para cada uma delas, quanto essa frequência K entra. Se fosse uma soma, insistindo nesse aspecto, se aqui fosse uma função periódica, se isso aqui fosse uma soma de valores de frequências discreto, isso aqui seria um K índice N. Aqui é contínuo. Então, o K está variando continuamente e eu vou somar nesses ΔK. Muito bem. Então, essa é a minha função
que eu quero calcular. A transformada inversa, pronto, isso aqui é a mesma, não estou fazendo a transformada inversa, estou reescrevendo isso, essa passagem daqui para cá é da matemática para a física. Eu posso lembrar que K é P sobre H cortado e escrevo isso dessa maneira. O ΔP aqui tinha ΔK, fica ΔP, aparece 1 sobre H cortado aqui. Pronto. Essa função que eu vou chamar aqui de φ de P, espaço dos momentos. É isso que eu quero calcular. Eu posso, eu acho que aqui eu voltei para a integral. Pronto. Então, agora sim eu tenho eu quero calcular então essa função φ de P, então no espaço recíproco, no espaço das frequências ou dos momentos, a menos ion constante é o momento, então eu tenho essa composição aqui. É a minha função conhecida, é o meu psi de x, e atenção que muda o sinal aqui da exponencial, tá certo? Então, eu tenho que fazer essa integral. Como é que eu faço essa integral? Eu posso fazer essa integral dividindo de menos infinito a zero pela simetria da função, menos infinito a zero, de zero a mais infinito. Fecho o colchetezinho aqui. Tá ok? O que eu fiz aqui, aqui eu deixei em termos de K. Eu disse que passei para P, isso aqui, na verdade, é um φ de K. Bom, refaçam aí com cuidado, que se eu tiver em K, não tem H cortado. Então, tem que ter cuidado aí. Mas eu tenho que, essencialmente, somar resolver essas duas integrais de menos infinito a zero e de zero a infinito. Estou dividindo em duas partes, porque essa função aqui não é uma função, ela tem uma singularidade em x igual a zero. Muito bem, resolvendo essa integral, refaçam isso aqui dá para fazer rápido, né? Integral de uma exponencial é rápido, e aparece esses termos desse tipo, né? O termo, de um lado, o termo infinito desaparece, do outro lado, o termo igual a zero, né? Tem que ter cuidado aí, ver qual o termo que se anula, e você fica, então, com duas expressões, dos 4 valores que eu tenho aqui, 2 se anulam, sobrevivem esses 2. Quando eu obtenho esse resultado aqui, eu não sei trabalhar com denominador que tem números complexos. A gente já fez exercício sobre isso. Então, o truque matemático aqui que vocês sabem fazer é fazer desaparecer esse número complexo do denominador. E o que é que você obtém? Você obtém, sua função fica A, H cortado, raiz de 2π, 2μ, né? De onde aparece esse 2.000, quando você brinca aqui, faz o produto aqui e calcula. O interesse é deixar o denominador real. Para quem tem um pouquinho de experiência, mais de cultura matemática, vai reconhecer rapidamente aqui que essa é uma função do tipo lorentziana, né? Uma coisa do tipo 1 sobre A2 mais x2. Então, tem um jeitão desse tipo aqui, e é o que a gente tinha visto naquele exemplo. Eu dei vários exemplos. Função quadrada vai me dar sin de x sobre x, como é que chama? Sinc. Isso. E falei da gaussiana, que dá uma gaussiana, e essa função aqui, com 2 exponenciais, módulo de x na exponencial, me dá, então, uma lorentziana no espaço de frequência. Pronto. Mais um exemplo. Eu não quis perder muito tempo, eu podia deixar um tempinho, mas eu acho que vocês vão fazer exercício, deve ter visto nas listas, façam exercício aí para ganhar intimidade com isso. O outro aspecto que eu gostaria de voltar nessa aula aqui é sobre o operador momento. Veja só, o que a gente concluiu na aula passada foi o seguinte: eu concluí para vocês, está aqui a minha anotação da aula passada, exatamente isso. Disse, olha, qualquer operador, qualquer
ação que você faça na sua função, você pode calcular o valor médio desse operador. Que operador é esse? Em física, o que é que isso representa? Representa, eu posso estar interessado em calcular o momento, que é esse exemplo aqui, posso estar querendo calcular a energia cinética, que é esse exemplo aqui, o momento angular e assim por diante. Então, o que eu quiser calcular, eu tenho essa descrição de como operacionalizar. Mas veja só, como a gente obteve isso? No caso de x, tranquilo, né? Eu tenho que resolver essa integral aqui para calcular o valor médio. Isso aqui vem de quê? Vem da definição de valor médio para uma densidade de probabilidade. Nossa densidade de probabilidade aqui é módulo de x quadrado. Multiplico isso pelo valor da minha função, no caso a função x, né? Só que aqui, como essa função é complexa, a notação é essa porque permite essa generalização. Como eu obtive o valor de P médio aqui? O valor de P médio eu obtive partindo, eu digo, olha, quem é P? P é MV. Se eu digo que esse P médio tem a ver com MV médio, já é uma suposição, vamos tentar por esse caminho. E o que é que a gente fez? Ora, quem é o valor de V médio? Velocidade é a derivada temporal da posição e a gente foi derivar a posição. E aí fez alguns passos, né? E chegou a essa derivada em relação a x. Uma derivada temporal, velocidade é a derivada dx dt, e aqui eu chego a uma relação em que aparece uma derivada em relação a x. Eu posso comentar, vou comentar daqui a pouco sobre isso, que essas propriedades vou comentar daqui a pouco, entre uma relação que se pode fazer entre simetria e conservação de grandezas. E o momento, ele se conserva quando você tem simetria espacial. Você fazer sua experiência aqui ou aqui é idêntico. Quando você tem simetria temporal, qual é a grandeza? Quem tem uma noção sobre isso? Se a energia se conserva, se o potencial é constante, para ser mais tecnicamente mais preciso, qual é a grandeza que... Não, eu inverti o raciocínio. Desculpe. Se você tem uma simetria temporal, agora, esse instante é igual a esse instante, qual é a grandeza que se conserva? A grandeza que se conserva é a energia, tá certo? Se não tem variação, se o tempo é idêntico, você tem uma grandeza que se conserva, que é a energia. Se você tem uma simetria de rotação, aí você diz, mas o tempo é sempre simétrico. Não é, porque alguma coisa pode acontecer, o potencial pode mudar. Então, se o que ocorreu agora é a mesma situação depois, a energia se conserva. Senão, não se conserva. Ou se você puder fazer uma rotação, se você tiver uma simetria de rotação, o momento angular se conserva. Mas deixa eu voltar, então, para essa expressão e obtê-la de uma maneira bem mais simples, essa relação com o operador momento. Então, lembrando para vocês que se você tem uma partícula de momento bem definido, um momento P, isso significa que você pode associar ela a um K, um número de onda bem definido, esse K 2π sobre lambda. Então, vem da expressão de De Broglie. Então, se você tem um K bem definido, você tem uma onda plana, no caso aqui, exponencial de Kx. Essa representação exponencial para uma onda plana. Veja bem, se eu fizer uma derivada dessa função em relação à posição, o que é que acontece? Me aparece aqui IK exponencial, a própria função, né, a onda plana, e elevado a IKx. Ok? Então, essa é a derivada, sem nenhuma dificuldade. Então, você pode ver aqui que, como aparece um K aqui, você disse, opa,
se tem um K aqui, se eu multiplico aqui por H cortado, eu tenho o P. Se eu quero obter um P aqui, do lado de cá, eu tenho que fazer desaparecer esse I e multiplicar isso aqui por H cortado. Então, vou multiplicar por H cortado sobre I. Então, se eu multiplico de um lado, eu tenho que multiplicar do outro, para manter a igualdade. Então, multiplico por H cortado sobre I e, do outro lado, H cortado sobre I. Então, o que é que eu obtenho? Eu obtenho H cortado K e o I se anula desse lado. Então, eu tenho do lado direito aqui o meu P e do lado esquerdo o meu operador D de X aparece com menos I H cortado. Né? Eu espero que vocês ganhem intimidade com isso. Se eu passo de 1 sobre I a menos I, basta multiplicar em cima e embaixo por I. Eu acho que essa altura do campeonato, com os exercícios que vocês fizeram, isso é tranquilo para vocês. Então, eu tenho esse cara operando nessa onda plana, me dá P vezes esse valor. Fecho o parênteses aqui. Então, o que é que você tem? Tem uma equação do tipo alto valor, alto vetor, onde minha autofunção é exponencial de kx e o meu alto valor é P. Ou seja, essa operação me retorna como alto valor o momento. Então, eu posso associar esse operador derivada, a menos dessa constante, derivada em relação a x, eu posso associar a ela um operador P. Eu vou dizer que esse meu operador P me dá como alto valor o valor de P. Por quê? Porque ele me retorna a mesma função. Então, essa é uma operação do tipo alto valor, alto vetor. Razoável isso? Então, eu associo agora de uma maneira bem mais direta, analisando, partindo de uma função que tem um K bem definido, que eu posso definir um momento para ele, não é uma demonstração geral. A partir disso aqui, como não é geral, o que eu fiz anteriormente, porque eu fiz aquela passagem de supor que eu posso falar de valor médio da velocidade como sendo a derivada do valor médio da posição. Então, essa é uma... eu posso postular isso aqui. Tem uma maneira intuitiva de mostrar isso aqui, mostrar que é razoável, mas isso funciona. Então, você pode postular isso aqui na mecânica quântica e esse operador essa operação de derivar em relação a x, a menos dessa constante, menos i, h cortado, isso é um operador que me retorna em todas as situações, não só na onda plana, em todas as situações ele me retorna o momento da minha partícula. Tá ok? E o comentário que eu faço aqui é o que eu já fiz um pouco antes em relação um teorema dessa matemática, eu não sei se eu sei pronunciar o nome dela, mas é uma matemática que estabeleceu um teorema que estabelece uma relação entre simetria do seu sistema e conservação de grandezas físicas. Ok, então eu queria trazer isso para vocês, que eu acho que é muito mais fácil de visualizar e guardar aí o conceito. Ok, então vamos passar agora para a análise e solução da equação de onda. Então, o que a gente vai fazer agora é generalizar um pouquinho mais. Então, minha função, eu parto de uma função de onda plana, mas eu trouxe aqui a parte temporal, essa onda, eu permito ela se propagar. A gente acabou de ver uma outra maneira de associar essa derivada em relação a x com o momento. Se eu pego esse momento ao quadrado, eu obtenho a energia, P2 sobre 2m me dá a energia cinética. Eu derivo esse cara em relação a essa função. Se eu derivar, isso a gente fez na aula
passada ou atrasada, se eu derivo minha função, que tem uma parte temporal, aqui a parte temporal é I ômega t, tá certo? Psi, então uma equação de alto valor, alto vetor, e lembrando que a energia H cortado sobre ômega, eu tenho então o meu operador de energia. Ok. Dessa maneira, a gente fez também uma discussão sobre a equação de Schrödinger, uma equação de onda para isso aqui, partindo de uma equação de energia. Energia mecânica total igual a energia cinética, mais energia potencial. A gente fez isso em detalhe, cada passo, e está aqui, então, a equação de onda para a matéria, chamada equação de Schrödinger. Então, é uma equação diferente das equações clássicas. É uma equação, você começa aqui, tem um I, tem uma parte complexa, tem um fator de escala aqui, o H cortado é uma grandeza, a constante de Planck, né, dividido por 2π, mas é uma grandeza pequena, dá um fator de escala no tipo de problema que você vai estudar aqui. A derivada primeira da função de onda, aqui você vai ter um termo que... isso aqui é uma derivada segunda, né? Perdão. Então, H cortado ao quadrado sobre 2m menos D2 psi dx2 mais V, onde V é o potencial. E o que a gente vai tratar aqui, já vou estabelecendo aqui, todos os problemas que a gente vai tratar aqui, o V é independente do tempo. Ele é constante no tempo. Tem uma dependência em X, dependência, o potencial pode ter uma dependência espacial, a gente vai falar daqui a pouco de exemplos, mas ele é independente do tempo. Esse termo aqui, então, o operador de energia potencial, ele é independente do tempo, função de onda. Pronto, essa é a nossa equação, com o erro aqui, que é a derivada segunda em relação ao tempo. Em termos práticos, como é que se eu conseguir resolver essa equação e obter uma função de onda psi, eu sei, então, calcular os valores esperados. Eu não posso ir em mecânica quântica, eu não posso ir mais longe do que isso. Dado a interpretação probabilística da função de onda, o mais longe que eu posso ir é calcular valores esperados. Eu não posso mais dizer de uma maneira determinística qual é a posição, o momento angular de uma partícula qualquer. Então, está aqui valor médio, densidade de probabilidade. Então, eu posso calcular, tendo a minha função de onda, eu posso calcular valor médio de posição, valor médio de momento e assim por diante. Acabamos de ver isso mais uma vez. Ok, pessoal. Então, qual é a ideia? A ideia é que, dado a equação de Schrödinger, agora correto, com a derivada segunda aqui, eu vou resolver essa equação em que circunstância? Eu vou resolver essa equação para cada sistema onde eu tenho um dado potencial. Então, alguém tem que me dizer qual o potencial do meu sistema para eu poder resolver. Então, eu vou dar para vocês. Então, essa vai ser a prática daqui para frente. Eu vou dar para vocês um certo potencial e você vai me retornar a função de onda. Tem um ritual para fazer isso, né? Porque essa é uma equação, não é trivial. Ela tem a função de onda é uma função da posição e do tempo. A gente está aqui para apresentar os conceitos, tratando sempre sistemas unidimensionais. Ainda nesse curso a gente vai tratar de sistema tridimensional, sem entrar muito em detalhes nas contas, mas nos conceitos, que é trabalhoso, tem uma série de funções especiais e tal. Vamos resolver o problema do átomo de um elétron, eu espero que vai ficar muito claro para vocês, mas, por enquanto, a gente está tratando o caso unidimensional apenas, que é para a gente ganhar intimidade com essa nova matemática e esses conceitos novos, porque
a própria noção de função de onda, a gente tem que ter muito cuidado na significação dela. Então, depende de x e do t, como é que eu resolvo isso? Então, o primeiro passo para resolver isso aqui, dado um potencial v de x independente do tempo, né? Eu insisto nisso aqui, eu vou propor uma solução aqui. Veja só, eu vou propor, para resolver essa equação, que minha função psi de x e t é uma função produto da posição, de uma função da posição por uma função do tempo. Então, eu vou propor para vocês aqui procurar uma solução desse tipo. Significa dizer que a variável x e a variável tempo são independentes. Tá certo? Então, se eu suponho isso, isso é razoável. Vamos ver, vamos verificar. Vamos propor uma solução desse tipo, uma função. Olha, a notação aqui é o seguinte: esse meu psi, né, com essas barrinhas aqui, isso é um psi maiúsculo. Essa função de x e de t, isso aqui é de novo um psi, talvez devesse escolher outra letra, mas isso é a notação que está na literatura, é um psi minúsculo, psi de x, e aqui você tem, então, um φ de t. Então, a solução completa da minha equação, está mal escrito aqui, eu devia ter tido cuidado, mais para frente eu tenho cuidado de colocar esse psi aqui sempre maiúsculo, minúsculo apenas para a parte espacial, e a função total, o produto da função espacial e temporal. Razoável isso? Deixa eu ver se está tudo. Ok, professor. 12, né? Então, tudo tem 2 pessoas, está todo mundo aí, ninguém escapulou. Que às vezes alguém sai e quer voltar, tem que estar atento a isso. Pronto, pessoal. Então, é aqui que a gente está. O que é que eu quero fazer aqui? Eu quero analisar essa sugestão de solução como produto. 2 soluções independentes, na parte espacial e parte temporal. Ora, se essa função é uma solução, então vamos substituir essa proposta, essa tentativa lá na equação e ver o que é que acontece. Lá eu tenho uma derivada em relação ao tempo, então vamos lá, vamos derivar psi maiúsculo em relação ao tempo. A parte, evidentemente, a parte espacial não muda, ela é constante no tempo, então a derivada atua, né? Eu botei parcial aqui, mudei aqui, é uma derivada total de φ em relação ao tempo. Então, o que é que eu tenho? Psi minúsculo espacial de φ dt. Pronto, só derivo a parte temporal. Da mesma maneira, aqui eu só derivo a parte espacial. Derivo 2 vezes essa função. Isso aqui é uma constante, é um número nessa expressão aqui. Não varia com a posição, é uma função do t apenas. Então, a derivada da função total está negligente aqui. Então, aqui seria psi maiúsculo, né? Aqui minúsculo, e aqui, então, d2 psi, dx2 φ de t. Ok, então eu já tenho a expressão da derivada em relação ao tempo, a derivada segunda, já fiz antes, só é substituir na minha equação. Na minha equação eu tenho IH cortado psi, a derivada em relação ao tempo, a parte espacial não entra, psi, só derivo a parte temporal. Aqui, a parte espacial está aqui, eu multiplico φ de t por φ de t, não entra na derivada. E aqui estão os 2 termos, isso aqui é o psi maiúsculo, escrito de uma maneira explícita, psi de x, φ de t. Ok? Tranquilo até aqui? Interrompam, pode bater aí, pode falar, se tiver alguma dúvida, mas eu acho que até aqui tudo tranquilo. Então, pessoal, veja só, se eu olho aqui eu tenho, do lado esquerdo, eu tenho a derivada temporal, é o único lugar que aparece aqui
uma operação na parte temporal. O resto, o que é que eu posso fazer? Eu posso me livrar desse cara aqui. O que é que eu faço aqui? Eu posso separar a parte espacial da parte temporal. Se eu divido tudo pelo produto psi, psi-phi, o que é que me acontece? Se eu divido pelo produto, psi dança com psi, sobrou 1 sobre φ. Está aqui. Se eu divido aqui por psi-φ, dança o φ, sobrou 1 sobre psi. Está aqui. E se eu divido aqui pelo produto, os dois dançam, ficou só o V. Então, ficou do lado esquerdo 1 sobre φ dφ dt, só parte temporal. Do lado direito, ficou só parte espacial, 1 sobre psi d2 psi dx2, mais o potencial. Ok. Então, do lado esquerdo, só parte temporal, do lado esquerdo, só parte espacial. E note que isso aqui é uma igualdade. Então, do lado esquerdo, eu tenho uma função f de t, do lado direito, eu tenho uma função g de x. E elas são iguais para qualquer valor do tempo, para qualquer valor de x. Então, se eu tenho uma situação dessa, o que é que isso significa? Que elas são constantes. Tem que ser uma constante, porque se essa função f ela é igual a g para qualquer tempo, eu vario o tempo um x. Vario o x para qualquer valor de tempo e a igualdade permanece. Só tem uma condição possível, é que essas expressões sejam constantes. Porque se tivesse uma dependência em t, teria que ter uma relação bem definida, não vale para qualquer valor. Bom, eu acho que vocês entendem isso razoavelmente. Então, essas duas equações têm que ser igual a uma constante. E eu vou chamar essa constante de E. Tá ok? E aí, veja só, a minha equação temporal, muito fácil, né? Eu passo esse φ para o outro lado, multiplico por φ dos dois lados e fico, então, com a equação temporal. A equação é uma derivada primeira de φ em relação ao tempo, e h cortado dφ dt igual a uma constante vezes φ. Olha, é uma equação do tipo alto valor. Solução muito fácil, né? Qual é a função que, quando eu derivo, dá ela mesma? Φ dá φ, a menos de uma constante. Ora, pronto, escrito de outra maneira, eu tenho que a derivada de φ em relação a t, passei todas as constantes para o outro lado, ficou menos i é sobre h cortado. Eu posso, inclusive, chamar esse cara aqui de ômega. Em algum momento vou chamar isso de ômega. É muito fácil integrar essa equação aqui. Por outro lado, a equação espacial é um pouquinho mais complexa, porque não só você tem uma derivada segunda de psi em relação a x, você tem uma constante, você tem um potencial que, a priori, é uma função de x. Então, dependendo dessa função de x aqui, da parte espacial, essa equação pode ser mais ou menos difícil ou muito difícil de se resolver. Tá certo? Então, a gente vai brincar com vários potenciais, vamos aprender a resolver algumas situações. Isso aqui é igual a Epsi. Ok? Então, vamos lá. Primeira equação, repetir aqui para a gente ficar na tela. Qual é a solução desse cara aqui? Qual é a função que eu, derivando, dá ela mesma? Exponencial. Então, eu não devia ter colocado esse A aqui, porque a minha solução total é o produto psi de x, φ de t, e eu vou normalizar a função total. Então, eu podia ter evitado aqui, mas tudo bem. Eu boto o meu coeficiente onde eu quiser, vai ter um coeficiente único para o produto. A minha solução é desse tipo aqui, menos i ômega t. O E sobre H cortado. Tranquilo?
essa parte temporal, dificuldade nenhuma para calcular isso aqui. E minha solução global vai ser, então, quem? Vai ser psi maiúsculo, função de x e t, cuja parte temporal é i menos i ômega t, e quem é a parte espacial, psi de x, que eu não posso dizer nada porque eu não sei qual é o potencial que a gente está interessado. Então, para cada um, eu vou ter uma solução aqui. Primeira pergunta é, se essa função é solução, a gente supôs que a gente está testando uma sugestão de usar uma função produto, parte temporal e parte espacial, como solução. Obteve uma expressão explícita, uma função explícita para a parte temporal, e a gente pode, então, checar se ela é consistente com a densidade de probabilidade. Calcula-se módulo de psi quadrado, e aí você obtém, né, da definição de módulo de psi ao quadrado, psi estrela psi, o que é que a gente tem? A função, o complexo conjugado me dá psi minúsculo estrela e elevado a i ômega t, positivo aqui, e a minha função psi de x é elevado a menos i ômega t. Ora, eu multiplico esse cara por esse aqui e me dá 1. Eu fico, então, com módulo de psi de x, módulo de psi de x ao quadrado. Tranquilo? Então, invariante, como a gente já mostrou antes, invariante no tempo. Então, tudo razoável e consistente por enquanto. Ok, se eu conseguir calcular, então, minha função psi, resolver aquela equação, olha, a gente separou, então, o problema da equação de Schrödinger, que tinha uma parte temporal e espacial, resolvemos a parte temporal e tudo que sobrou é calcular a minha equação, né? Aqui está melhor, a minha equação espacial. Então, se eu conseguir obter os meus psis, eu obtenho, então, o valor esperado de qualquer variável física que eu queira medir. Tá certo? Variável dinâmica. Ok. Agora, veja só. A gente associou, né, na equação da energia, no operador temporal, a gente obteve uma expressão do tipo E igual a ômega H cortada. A interpretação talvez eu não tenha insistido suficientemente, mas a gente tinha, então, um operador de energia. Esse cara aqui, vou voltar. Esse cara aqui é o meu operador de energia cinética, o meu operador de energia potencial. Esse cara aqui seria a energia total, cuja solução está relacionada à solução temporal. Então, veja só, eu posso escrever esse cara aqui como sendo o meu operador P2 sobre 2M mais V. Tá ok? E se esse cara aqui, como operador, vai atuar na função psi, vai dar um alto valor E vezes psi. Tá razoável isso? Agora, só que, dependendo do livro, você vai encontrar esse E, eu posso distingui-lo. Isso aqui é um operador, então boto um chapéu. Ou o E sem chapéu é o alto valor que eu obtenho. Então, eu tenho E chapéu psi igual a E psi, o número aí da energia, um valor numérico, o valor da energia, vezes psi, o alto valor. Muito por razões históricas, o operador de energia ele é frequentemente chamado de H,
do hamiltoniano, analogia com o formalismo hamiltoniano da mecânica clássica. Então, quem fez um curso, sei lá, o pessoal de mecânica e tal, que fez um curso de mecânica mais avançado, além da física 1, ele tem esse formalismo. Dependendo do curso, da mecânica, em física, certamente. O pessoal da engenharia tem uma mecânica analítica, uma mecânica... Então, quem fez a parte mais formal, isso daqui. Só estou comentando isso para dizer que isso aqui é um formalismo matemático mais sofisticado da mecânica clássica, do formalismo hamiltoniano. Então, por essa analogia, esse operador de energia, a gente usa, então, o H como esse símbolozinho. Estou insistindo nesse problema de notação, que vocês vão ver isso nos livros que forem estudar por aí. Então, resumindo, voltando aqui, o meu operador de energia, o meu hamiltoniano, é o operador de energia cinética, mas energia potencial, e aqui, de uma maneira clara, H, operador psi, é igual a E psi, então, equação do tipo alto valor, alto vetor. Razoável? Muito bem. E eu posso calcular, particularmente entre as grandezas que em minhas variáveis que eu queira calcular, entre minhas grandezas físicas que eu quero ter uma informação sobre o valor médio, eu posso querer calcular o valor esperado da energia. Ora, como qualquer outra grandeza física observável, eu vou usar, então, a expressão, essa integral, né, multiplicar pela densidade de probabilidade, usando esse formalismo aqui, psi estrela H psi. Ora, o alto valor dessa operação aqui é quem? H psi. É psi, é o alto valor, vezes a função. Então, daí isso aqui vai me dar quem? Isso é um número, é uma constante, sai da integral. Essa integral aqui, em todo o espaço, é igual a 1. O valor médio de H é E. Adoro demonstrações de uma linha só, muito elegante, bonitinho. Tá certo? Então, você confirma que o operador de energia me dá, efetivamente, o alto valor E. O valor esperado é E. Então, eu posso também calcular o H2. Né? A gente aprendeu para variáveis contínuas calcular. Eu sei calcular o valor médio de uma grandeza qualquer, de uma variável qualquer. Eu sei também calcular H2. Lá é só usar o operador o quadrado. Vou lá e, se eu tiver o H2, eu vou obter o quê? Verifique isso aqui, se convença disso aqui, que o sigma, o meu o desvio, é o quê? A minha variância é, então, a H2, valor médio de H2 menos valor médio de H ao quadrado, demonstre isso aqui, se convençam disso aqui, que a variância é zero, significa fisicamente o quê? Que o meu alto valor tem ele é muito bem, ele é definido, a variância é zero. Tá certo? Bom, isso por rigor, a parte formal, a parte mais conceitual, para a gente ficar em ground, como disse, em terreno firme. Né? Ok? Muito bem. Então, onde está a minha equação de onda? Bom, paciência. Vocês já estão... Então, minha solução vai ser o quê? Vai ser, né? Eu devia ter colocado aqui, eu vou ter, para aquele meu operador de energia, para a minha equação de Schrader, eu vou ter soluções possíveis, né, do tipo psi maiúsculo de x e t, que vai ser igual a um psi de x exponencial da parte temporal aqui, e EI H cortado T. Então, eu vou ter soluções possíveis
para essa equação, vou ter um conjunto de resultados possíveis dado pela minha equação de autovalores e autovetores. Deixa eu recomeçar minha frase e eu ia dizer isso mais para frente, mas eu acho que agora é importante dizer isso agora para ficar claro. Qual é o meu procedimento? Para eu ter minha solução global, pegue um desses casos aqui, qualquer um desses casos, vamos falar de psi maiúsculo, psi n, uma solução n qualquer, eu tenho então o meu φ n, eu podia ter botado um índice aqui, desculpa, psi minúsculo de n, vou recomeçar minha frase, psi maiúsculo, que depende de x e t, índice n, vai me dar um psi índice n de x exponencial de menos i é n sobre h cortado t, ok? Então, para cada solução que eu obtiver, eu tenho esse formato aqui. Agora, operacionalmente, como é que eu obtenho isso? Se eu tiver os ENs, eu tenho minha parte temporal. Você diz, a parte temporal é tranquilo, mas eu tenho que obter os meus ENs. Como é que eu obtenho os meus ENs? Os meus ENs, dado um EN, ele é solução lá da minha equação temporal, qualquer valor de energia. Quem vai me particularizar, quem vai me dar os meus valores de energia é a equação independente do tempo, a parte espacial. Esse cara aqui que vai me dar os meus valores de energia, tá certo? Que eu obtenho resolvendo essa equação. Tá ok? Tá aqui. Quando eu resolver essa equação, eu vou obter os meus altos valores de energia. Se eu tenho os meus altos valores de energia, aí eu tenho minha parte temporal. Então, qual é a sequência? Eu resolvo minha equação independente do tempo, obtenho os meus Es e os meus Psis. Se eu tenho os Es, eu tenho os meus valores, a dependência temporal. E aí esse conjunto de soluções me dá, se eu quiser, uma solução global, uma solução única, eu posso escrever minha solução completa da equação de Schreier, dizendo que o meu psi de x e t é a soma de todos os psi. Aqui eu coloquei o n, eu sempre estou cometendo erros, né? Aí coloquei o índice aqui, mas botei o psi maiúsculo. Esse aqui é minúsculo. Vocês vão checando aí, vão verificando. Aqui está correto. O psi é maiúsculo, eu esqueci o índice 1, 2 aqui, mas o psi estava minúsculo. Então, eu espero que vocês estejam acompanhando aí e checando. Então, voltando, recomeçando minha frase, minha solução total, o psi maiúsculo, solução completa é a soma de todos os CNs psi maiúsculo de x e t. Mas se eu já separei a parte espacial, isso aqui é um psi minúsculo, índice n de x, exponencial de menos i é n sobre h cortado t. Razoável isso? Tranquilo? Alguma pergunta? Então vamos em frente. Então, minha solução global é desse tipo e a minha pergunta é, essa solução aí, global, a gente viu que cada solução, dada cada uma dessas soluções, para cada N, a gente mostrou que a energia ela é constante. Agora, essa solução ela é independente do tempo? Não. Não. Muito bom. Então, vamos ver isso. A gente vai ver que não é porque o tempo aqui, se as energias, você tiver, cada um desses termos aqui tem um EN, que depende do tempo. Tá ok? Então, eu acho que a gente faz aqui, não sei se é... Pronto, já na próxima página, no próximo slide, a gente já trata esse caso.
que é o seguinte: vamos para uma situação muito simples, onde o seu sistema, todos os CNs são zero a menos de C1 e C2. Vou pegar um sistema bem simples que só tem dois estados não nulos, Psi1, Psi2. Então, minha solução espacial, minha solução aqui total, né, no T igual a zero, isso aqui é uma notação mal feita, né? Isso aqui é um psi de x apenas, esqueça esse zero, senão tinha que ter escrito maiúsculo. Então, tem essas escapadelas aí na minha notação, vocês têm que ter cuidado na hora de verificar, mas está lá no livro do Griffiths essa demonstração. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que, se você tiver uma solução espacial que é uma combinação de dois estados com esses pesos C1 e C2 para o estado Psi1 e Psi2, então quem é minha solução? Se eu tenho essa função espacial, quem é minha solução total? Ora, é simplesmente, agora sim, o Psi maiúsculo é C1, a parte espacial, a parte temporal, que eu sei que para essa parte temporal a energia é 1, associado a esse Psi1, e aqui, para a segunda parte, coeficiente C2, o peso desse aqui, né? Eu posso ter um sistema que tenha duas funções de ondas, aí, dois estados possíveis de energia, tá ok? Essas energias sendo diferentes. Eu tenho, por exemplo, a partícula pode estar em um desses estados, C1 igual a 1, C2 igual a 0. A probabilidade disso aqui, a gente vai mostrar depois que a probabilidade dele estar nesse estado é módulo de C ao quadrado. Então, ele pode estar só nesse, ou pode estar numa combinação dos dois. E é isso que a gente vai analisar agora, calculando o módulo de psi da função total, psi maiúsculo, de x e t. Então, substituindo aqui, quem é o meu psi total? É C1, psi1 exponencial 1. Eu fui preguiçoso, botei só o índice 1, mas aqui dentro significa, isso aqui é I é 1 sobre h cortado quadrado t. Então, para os dois termos, então você tem esse cara aqui, que é o complexo conjugado, era menos I ômega 1t, aqui virou mais. Aqui é o complexo conjugado, não é isso que eu estou dizendo? O complexo conjugado, eu tenho que ter cuidado de colocar o complexo conjugado nas funções espaciais também, multiplicado pela função psi. Tem que ter, aqui não tem complexo conjugado, mas aqui tem. Então, se eu multiplico esse por esse, vai me dar psi1 estrela, psi1 módulo quadrado, C1 ao quadrado. A parte temporal se anula, mais com menos dá 1. Exponencial de 0 é 1. Então, fica o meu primeiro termo aqui, que me dá a densidade de probabilidade de eu estar no estado 1. Esse com esse vai me dar a probabilidade, por módulo de C2 ao quadrado, vai me dar a probabilidade de eu estar no estado psi2, mas tem os termos cruzados. Esse aqui com esse aqui é estrela com esse, e esse estrela com... Não, cruzado é esse com esse com esse. Então, está aqui explícito, e quando você escreve esses termos aqui, você vai ter, então, na exponencial é 1 menos é 2. O outro termo mais é 1 menos é 2. Tá certo? Então, além da probabilidade de estar em cada um dos estados, tem esses termos cruzados. Ora, se você põe o coeficiente em evidência, aqui você vai ficar com duas exponenciais. Uma exponencial de um certo alfa t, um certo
θ, se você quiser, e θ, se chama tudo isso aqui de θ, menos e θ, isso aqui nada mais é do que duas vezes um cosseno. Lembrando que cosseno é I e θ mais I é elevado a menos I θ sobre 2. Estou usando essa propriedadezinha aqui que a gente viu lá de Euler e reescrevo essa equação como o termo de probabilidade do estado 1, o termo de probabilidade do estado 2 e o termo cruzado, que é uma função cosseno da diferença de energia. Então, essa é toda... E, evidentemente, essa função depende do tempo. Então, esse cara está longe de ser um termo constante. Então, você tem uma dependência temporal explícita aí. Ok? Então, você tem soluções possíveis de um estado, solução de outro estado, e uma solução que é uma combinação linear dessas duas soluções e que evolui no tempo, não é constante no tempo. Ok? E evolui com a frequência I2 menos I1 sobre H cortado, essa frequência ômega dada por esse valor aí. Ok, pessoal? Então, o que é que a gente tem, o que é que a gente mostrou até agora, que se você tiver um potencial, eu vou resolver. Eu acho que eu resumi isso. Dado um certo potencial V, eu vou, qual é o ritual? Operacionalmente falando, eu vou resolver primeiro minha equação independente do tempo, o H é o meu operador de energia total, energia mecânica total, energia cinética mais energia potencial. Isso vai me dar minhas soluções, meus psis espaciais e as autoenergias associadas a esses estados. Com isso, eu faço, então, obtenho as infinitas soluções. Em geral, um sistema pode ter infinitas soluções, o N não tem limitação a priori, e você, então, tem sua solução completa, os seus psis N, não a solução completa, mas a solução para cada um desse valor de energia. Você tem, então, a parte espacial e a parte temporal, que é simples exponencial dessa maneira, exponencial de menos I, N sobre H cortado, T, temporal e espacial, isso para cada valor de N. E a minha solução total, pronto, é a combinação linear disso, chamando a atenção, como a gente mostrou por caso de apenas dois estados, que você tem os termos de interferência, dependente do tempo, para uma solução que não seja um estado puro. Não disse bem o que é um estado puro, um estado de um valor bem definido de C. Ok, então, resumindo dessa maneira o que a gente fez, resolva a parte espacial e, obtendo as altas energias, eu tenho de uma maneira direta a parte temporal. Tenho minhas soluções. Pronto. Que horas são? 3 horas. Foi tranquilo. Então, até agora, o que a gente fez foi encontrar uma solução, uma maneira de resolver a equação de onda, separando parte espacial e parte temporal, e aí a receita é resolver a parte espacial e a solução global, completa, é fácil de se obter. E como é que eu faço isso? Depende do meu sistema. E me interessa muito resolver um potencial do tipo 1 sobre R. Por quê? O potencial 1 sobre R é o potencial coulombiano, é o potencial atômico. Tá certo? Se eu quiser resolver, claro que aí eu vou ter que, se eu quiser resolver
o átomo de mais de um elétron, eu tenho que ter técnicas, mas a gente sabe resolver isso muito bem e tal, você resolve para qualquer átomo e obtém. É trabalhoso, é complicado. As soluções analíticas só existem para o átomo de hidrogênio, rapidamente o problema é muito complexo, mas a gente sabe resolver, então, calcular os níveis de energia, as autofunções e autovalores para os sistemas atômicos. Para um sistema, um sólido, eu quero descrever como um elétron se movimenta no sólido. E aí eu vou poder descrever, eu vou mostrar o que é um semicondutor, um condutor, um isolante. A partir da mesma solução, eu vou obter uma solução cujas energias têm bandas, ou apresenta bandas, e dependendo como eu preencho, porque aí você está resolvendo um problema, não é de um único elétron, um cristal, você tem um material sólido, você está falando aí do número de Avogadro, as ordens de grandeza é o número de Avogadro que é a minha referência. Então, está falando um número grande de partículas. E como eu vou colocar essas partículas nas minhas soluções, quando eu obtiver minhas soluções em energia, aí isso vai me dizer se eu tenho, dependendo como eu preencho essas bandas, vai aparecer uma estrutura de banda, etc., isso vai me dar o comportamento eletrônico desses materiais. Se é repito, um isolante, um condutor ou um semicondutor, um semimetal e assim por diante. Então, hoje nós sabemos resolver qualquer sistema, a priori eu sei resolver isso aqui. Eu sei resolver também, existem então técnicas aí de resolução de potenciais moleculares, então as pessoas sabem resolver esse sistema bastante complexo de minimizar energias e tal, calcular as funções de onda e tal. Então, existem programas, softwares, só para isso os químicos ganham pão de muita gente, é isso, né? Ciências materiais, você resolver esse tipo. Então, é resolver a equação de onda dependendo do seu potencial, se é um potencial 1 sobre R, se é um potencial onde eu estou interessado em ligações simples moleculares, em primeira aproximação, mesmo que eu tenha várias, eu tenho um potencial complexo, mas em torno da posição de equilíbrio, o meu potencial, expandindo ele com uma série de potência, o primeiro termo simétrico é o meu potencial do tipo X2, tá certo? É o potencial do tipo massa mole, o potencial elástico, tá certo? Então, esse é um problema interessante de resolver. A gente vai resolver ele aqui. Vocês vão ver que rapidamente já dá uma matemática relativamente sofisticada. Potencial periódico também, né? Tem as técnicas de resolver. Agora, esses potenciais são complicados de resolver e tal, mesmo nos casos bem simples, a situação, o átomo de um único elétron é complicado, funções especiais, Laguerre. Vamos ver um pouquinho dessas soluções, parte radial, parte angular, etc., etc. Então, mais para frente a gente vê isso aqui, vamos ver em breve potencial oscilador harmônico, e a gente vai começar, então, com periódico, que a gente não vai ver, isso aqui é física do estado sólido, mas a gente vai ver coisas bem simples, uns problemas completamente artificiais. Eu gosto sempre de dar uma motivação para não ficar resolvendo problemas só matemáticos. Eu tenho problemas de confinamento de partículas, eu posso ter problemas reais. Hoje em dia é muito fácil de falar nisso, né? Há algumas décadas, quando eu dei um curso de mecânica quântica lá atrás, era mais delicado falar de um potencial, o estudante fica desconfortável. Por que eu quero resolver? Mesmo que você diga, olha, para você treinar, aprender, mas por que eu quero resolver um problema de uma caixinha pequenininha que eu tenho uma partícula
confinada. Hoje em dia você tem umas coisas que se chamam poços quânticos, né? Pontos quânticos tridimensional confinado do tamanho caixas, né? Do tamanho confinamento comparável ao comprimento de onda de de Broglie da partícula. E isso tem aplicações tecnológicas, né? Laser de poço quântico, ponto quântico, materiais com essas singularidades. Então, são problemas reais. Então, você começar a resolver essa matemática aqui, não precisa nem mais a desculpa de dizer que só um treinamento matemático para resolver os problemas mais complexos, mas são problemas reais, unidimensionais. Tem outro tipo de problema, então eu posso... Esse vai ser o primeiro probleminha que a gente vai fazer em seguida, agora, é o probleminha de uma caixinha unidimensional. A partícula está confinada aqui num potencial, aqui o potencial é zero, fora dessa caixinha, aqui, fora aqui, ela não pode ir. Não pode ir, meu potencial é infinito, né? A gente discute daqui a pouco. Eu posso ter um problema de uma barreira. Então, em eletrônica, isso é fundamental aqui eu saber falar. Eu vou ter comportamentos quânticos se eu tiver uma onda de matéria, se essa energia aqui, isso aqui, entendam, isso aqui é espaço e o meu eixo vertical aqui é energia. Então, eu tenho um potencial aqui, eu tenho minha partícula que pode estar nessa região aqui, ela é descrita por uma onda, ela chegou aqui, se a energia média dela, cinética, for inferior a esse potencial aqui, classicamente, ela vai ficar o resto da vida aqui e acabou-se. Quanticamente, existe uma probabilidade dela tunelar e passar para o outro lado. Eu tenho um poço quântico, eu posso construir um poço infinito aqui, é o que a gente vai fazer primeiro, a matemática é mais fácil. Se esse poço for finito, a matemática já é um pouquinho mais sofisticada, a gente tem, mas é importantíssimo trazer os conceitos que vêm com isso aqui, que é mais real. Então, você tem uma barreira, tem um degrau, barreira, você pode ter... Então, você pode brincar com isso, e isso corresponde a situações físicas reais. A probabilidade de você, em média, a partícula não ter energia para atravessar, mas quanticamente ela pode atravessar. E eu falei, eu acho que numa das primeiras aulas, sobre quão real isso é, né? Se comentei aí, você vai numa loja de eletrônica e compra lá um diodo de tunelamento e tal, a probabilidade existe. Ele é construído baseado nessa ideia que existe uma probabilidade que o elétron passe numa certa barreira de potencial que, classicamente, ele não atravessaria. Ok, pessoal, então vamos lá. Primeiro exemplo, o exemplo mais simples que a gente pode trazer aqui é o exemplo do potencial da poço infinito, né? Então, quem é esse meu poço infinito? Pessoal, antes de continuar, está todo mundo, a maioria com a câmera fechada, mas deixa eu fazer uma pausa. Ok, até aqui? Tranquilo? Tudo que eu disse antes? Eu estou aprendendo com vocês essas ferramentas. Então, talvez alguém esteja meio chateado, tal, cochilando porque eu estou indo devagar demais, mas eu sempre fui contra essas técnicas de retroprojetor, porque a boa aula é aquela com o giz, porque o giz dá a velocidade que dá o tempo de você refletir. Eu estou escrevendo no quadro, eu escrevo o mais rápido que eu posso, mas tem uma limitação física. Então, dá tempo o estudante acompanhar. Transparência é um terror, né? Porque você... transparência, ó, você explicou aqui, ó, o posto de potencial, está aqui uma barreirinha aqui, ó, fora do potencial, aqui é infinito e tal. Pronto, acabou, vamos resolver essa equação, próxima transparência. Então, pode ir muito rápido e aí é horrível. Então, eu posso estar lento demais, estou aprendendo a modular. Se vocês me derem algum feedback depois, ou não quer falar agora, melhor. Não quiser me dar algum feedback, olha, está muito lento, está muito rápido e tal. Senão, eu vou continuando aqui e a gente vai se ajustando, se houver feedback. Senão, daqui a pouco eu dou uma acelerada aí para ver se alguém se assusta.
Não. Eu vou nesse passinho tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Vou descrever o meu primeiro problema. Então, eu tenho qual é a receita que a gente aprendeu. Eu digo, olha, se eu resolver minha equação, olha aqui como já ficou simples, né? Só tem a derivada e isso aqui é igual. O meu operador aqui só tem a parte cinética, né? Se a gente quiser identificar assim. O potencial é zero. Mas o potencial é zero aonde? Dentro da minha barreira. Então, fora. Então, quem é o meu potencial? Deixa eu ser muito claro. O meu potencial ele é infinito para toda a região x menor do que zero, ele é infinito para todo x maior do que a, e ele é zero entre 0 e a. X entre 0 e a. Okay? Esse é o meu potencial em função da posição. Eu quero colocar partículas quânticas aqui dentro e eu tenho que calcular, então, as energias dessas partículas e as funções correspondentes. Na linguagem técnica, eu quero calcular os autovalores e autovetores da equação de onda, independente do tempo, para esse potencial. Ora, veja só, o que eu tenho aqui é que essa função, o que vai simplificar enormemente essa minha conta é dizer, como o potencial infinito nessas regiões menor do que zero e maior do que a minha função nessa região é zero. Potencial infinito não existe partículas aí. Então, ele só vai existir dentro da caixa. O que eu vou tratar aqui é a região entre x, 0 e a. Ok? Então, essa equação que eu vou resolver com v igual a zero, porque fora disso, a minha solução é a solução trivial psi igual a zero. Muito bem. Então, vamos lá. Eu quero resolver essa equação, é só rearrumar, eu quero calcular quem é minha função, cuja derivada segunda, eu passei a constante para o outro lado, então, essa constante aqui, vezes π. Qual é a solução dessa equação aqui? Equação fácil de calcular, eu posso reescrever isso aqui, a energia em termos da energia cinética P2 sobre energia é P2 sobre H cortado, né? P2 sobre 2M, o M dançou com o M aqui, então fica aqui P2 sobre H cortado ao quadrado, isso aqui é o meu K2. Então, fica mais simples ainda a notação, onde o K, evidentemente, é raiz de 2M sobre H cortado. Tá ok? Então, eu quero resolver essa equação. Quem é a função que derivando duas vezes a menos de uma constante da própria função? São funções, vou tomar soluções aqui reais, tá certo? Vamos pegar só funções reais. Então, soluções desse tipo de equação são funções trigonométricas do tipo seno e cosseno. Então, minha solução geral é do tipo psi de x a seno de kx mais b cosseno de kx. Isso é verdade? Basta de derivar esse cara aqui, essa função psi duas vezes e verificar que eu obtenho essa solução de novo a menos de uma constante. Tranquilo? Razoável? Você pode derivar duas vezes e checar aí. Derivada do seno. Seno é cosseno, cosseno menos seno, derivou duas vezes, então vai aparecer um menos aí na frente. Então, eu tenho minhas soluções desse tipo aqui, da maneira mais geral possível, e aonde entra meu potencial? Porque potencial V igual a zero, onde é que entra a informação do potencial? Ele é V igual a zero na região de confinamento, fora dele é infinito. Então, a informação entra na hora de eu estabelecer minhas condições limites, minhas condições de contorno. E aí eu vou estabelecer
essas condições limites, vou normalizar minha função e, evidentemente, eu vou procurar, já é o caso, senos e cossenos são funções bem comportadas, que têm, não só elas são bem comportadas no intervalo, mas a derivada e tal, seno e cosseno, são funções matemáticas muito bem comportadas, isso eu tinha que ter dito antes. Então, condições limites. Para x menor do que zero e x maior do que zero, a minha função tem que ser igual a zero. Em particular, se de x igual a zero, se de a, eu vou pegar nessa região também, dizer que ela é zero. Tá certo? Se eu digo que nesses dois pontos a função tem que se anular porque o potencial é infinito, aí eu vou explicitar aqui na minha solução geral. Então, se de x igual a zero vai dar a seno de zero mais b cosseno de zero. O que é que isso implica? Implica que b tem que ser igual a zero. Porque se a função tem que se anular, cosseno de zero é 1. Então, eu tenho que anular o b. O seno de zero é zero, não tem problema nenhum. Então, esse termo aqui sobrevive. O a pode ser diferente de zero. Então, dessa primeira condição limite aqui, eu obtenho b igual a zero. Minhas soluções que sobrevivem é do tipo a seno de kx. Só vou levar essa solução para x igual a A, então eu tenho a seno de k, x igual a k, essa função tem que ser zero na outra extremidade, o potencial infinito. Ora, para que essa função seja igual a zero, o a sendo diferente de zero, esse cara aqui, seno de ka, tendo que ser zero, o ka tem que ser igual a quê? Múltiplo de π, nπ, tem que ser mais ou menos π, mais ou menos 2π, mais ou menos 3π, tranquilo? Então, a minha solução vai ser do tipo, vai ser do tipo a seno, não, isso eu repeti do slide anterior, e eu impondo essa condição aqui em x igual a A, eu obtenho então que os meus KNs são do tipo NP sobre A. KA igual a NP. O meu K é NP sobre A. Está escrito aqui explicitamente. Isso vem da condição de sendo de KA tem que ser igual a zero. Ok? Então, já tenho uma relação quântica para o meu A que se reflete na energia. Porque quem é K? K é... Quem é o K? Vale a pena voltar duas transparentes. O meu K está relacionado com minha energia, tá certo? Prontinho. Pronto. Então, eu recupero uma expressão para E que é quantizada. Então, bom, em termos de K, primeiro. Então, daquela expressão anterior, eu tenho H cortado ao quadrado, K ao quadrado sobre 2M, né, que é o P2 sobre 2M. Né, tá explícito aqui. P2 sobre 2M é energia. Ora, mas o meu K, quem que é? É NP sobre A. Ou seja, H cortado ao quadrado, N2P2 sobre A2 sobre 2M. Isso aqui é a quantização da energia devido às condições de contorno que impõem essa condição aqui no K. Tranquilo, pessoal? Bem mastigadinho, bem tranquilo. Então, eu tenho meus valores de energia nesse meu potencial infinito, tenho minhas funções, não está aqui, talvez na próximo slide. Está aqui a minha função. A minha função, a gente supôs uma função geral com senos e cossenos. Os cossenos morreram. Agora, eu tenho uma tentação aqui de ir para... Pronto, está aqui. Ó. Quem sobreviveu foi o seno, né?
Então, esse aqui é metade do seno. Ó, o seno viria aqui, ops, subir aqui, né? Isso aqui é um seno, né? Isso aqui é um seno. Seno de zero é zero, então o zero tem que ser zero. Isso aqui é um seno. Mas isso aqui, vocês têm certeza que isso aqui é um seno? E se eu deslocar por uma questão de simetria, aqui eu digo, não, não quero mais esse sistema de referência, não. Eu vou botar minha origem, eu vou pegar um sistema de coordenada x', que minha origem é aqui. Por translação, meu problema é o mesmo. Minha origem é aqui. Meu problema está definido entre menos A sobre 2 a mais A sobre 2. Concorda que eu tenho a mesma caixinha de largura A, só que minha origem, ao invés de fazer de 0 a A, eu vou fazer de menos A sobre 2 a mais A sobre 2. Então, o meu zero está aqui no meio. Isso aqui, na verdade, é cosseno. Isso aqui é menos seno. Então, a minha simetria muda dependendo de onde eu coloque os meus eixos aqui. Então, tem que ter cuidado com isso aí, onde eu estou. Pronto, eu tinha minhas soluções, tinha meus autovalores, né, do operador de energia, são minhas energias, e tenho minhas funções aqui, que eu só estou insistindo aí que nesse caso particular, vem da simetria do meu potencial, eu só tenho senos. Mas dependendo de como eu pegar meu potencial, dependendo da paridade da minha função, posso ter funções pares e ímpares, senos e cossenos, nesse caso do poço infinito. Ok, pessoal. Qual o passo seguinte? Ora, o passo seguinte eu tenho as funções, o que é que está faltando aí? Normalizar a tal função de onda, não é isso? Então, eu tenho essa danada dessa função de onda aqui que eu preciso normalizar. Trivial, integral de todo o espaço de menos infinito a mais infinito. Abuso, né? Porque a função só está definida entre 0 e A. A função se anula, ela é zero para x menor do que A, para x menor do que zero, x maior do que A. Então, vou integrar entre 0 e a função seno quadrado. O verso da folha está aqui, seno quadrado, eu copiei isso de algum lugar. A integral de seno quadrado, isso aqui é uma constante, sai a integral entre 0 e A dessa função seno quadrado, vai me dar esse valor aí. Verifiquem. Tá certo? Essa função tem que ser 1, essa integral tem que ser 1, então, o que é que sobreviveu aqui? Módulo de A quadrado, o resultado da integral nesse intervalo dá A sobre 2, tem que ser igual a 1. Então, o meu A tem que ser raiz de 2 sobre A. Tranquilo? Maravilha. Então, agora eu tenho uma função, eu tenho os valores de energia e tenho minha função normalizada. Matemática aí. Pronto, está aqui minhas funções. Quem são minhas funções espaciais? São πn de x, raiz de 2 sobre A, normalização que a gente acabou de obter, seno de kx, ou seja, de nπ sobre A, x. Explícito. Então, para n igual a 1, eu tenho essa função aqui, meio comprimento de onda, é o que cabe na caixa, é a maior frequência possível, o maior comprimento de onda, a menor frequência, a menor energia que eu posso ter, é essa aqui. Depois, eu tenho n igual a 2, n igual a 3 e assim por diante. Tá certo? Então, eu tenho todas as minhas funções espaciais, ilustrado aqui para os 3 primeiros n's, e posso, então, construir minha função total multiplicando pela parte temporal.
Uma observação sobre essas funções em particulares, você pode mostrar, a gente normalizou, você pode mostrar que essas funções são ortogonais, elas formam uma base, na verdade. Então, como é que o que são funções ortogonais são aquelas, uma função f, g, são ortogonais quando o produto interno. Lembra lá do início, lá o produto interno, eu mostrei para vocês, então, o produto interno, o cochetezinho lá de F estrela G, que esse está do lado de cá é estrela, o outro está do outro lado. Então, isso tem que ser zero para essas funções serem ortogonais. Tem a ver lá, ó, pensa no vetor. O vetor, né, aqui são funções. Os elementos da nossa álgebra, de uma álgebra, pode ser vetores, matrizes. Isso aqui tem todo o equivalente matricial disso aqui e funções. E daquela definição, a integral de f estrela g, se for zero, essas funções são ortogonais. Então, eu tenho psi-m, né? M diferente de n, isso aqui é igual a zero. Se m for igual a n, isso aqui tem que ser 1, porque o que a gente fez é ela com ela mesma, essa função é igual a 1. Eu resumo isso da seguinte maneira, dizendo que eu tenho um conjunto de funções ortonormais. Elas foram normalizadas e elas são ortogonais entre si. Então, se elas são ortogonais, eu não sei se eu cheguei na parte de álgebra, eu acho que eu não insisti nisso, talvez tenha mencionado muito rapidamente. Se você tiver um conjunto de vetores ou de funções de uma base, se elas forem ortogonais, ele constitui uma base onde você pode exprimir qualquer solução. Então, qualquer solução pode ser expresso em termos daquelas funções. Eu acho que eu trouxe um exercício aqui. Então, a ortonormalidade é dada por isso aqui. Psi m estrela, psi n é delta de mn. Delta, a função delta é igual a zero para m diferente de n, igual a 1 para m igual a n. Tranquilo? Então, minha solução completa, então, só a parte espacial, é então a soma de todas as soluções com os PCNs, porque eu só coloquei a parte espacial. A parte temporal é trivial, eu podia ter colocado aqui, mas fica, então, a solução espacial completa dada dessa maneira, já que os meus psi-n constituem uma base. Explicitamente está aqui com os devidos o termo de normalização e os devidos coeficientes para cada um desses vetores. Se eu não trouxe o exercício agora, eu trago para a próxima aula para calcular uma situação em que a gente calcula esses CNs. Ok? Como é que eu obtenho esses CNs? Ora, lá da álgebra a gente sabe, basta projetar a função, né, na base aqui, ou seja, para cada termo, então do lado a função, eu vou, então, eu vou projetar essa função nos meus vetores. Se eu tiver um vetor qualquer, eu vou projetar esse vetor em cada um deles e obter os meus coeficientes no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, no caso de um vetor. Aqui eu tenho minha função, a projeção em cada um dos elementos da base vai me dar os meus coeficientes. Tá ok? Então, explicitamente aqui, está demonstrado isso. Se você F, produto interno com psi n, quem o meu F? É aquela soma lá, né? Então, o único termo que vai sobreviver aqui vai ser n igual a m, ou seja, vai ser o meu Cn, o único termo não nulo nessa soma aí. E é isso aqui.
eu coloquei esse resultado aqui, mas se você quiser mostrar a ortogonalidade dessas funções, é só resolver essa integral aqui. Está lá eu coloquei assim só para dizer que está feito explicitamente lá no Griffiths. Eu não vou detalhar essa matemática. Ok, então a gente já tem as soluções espaciais normalizadas que me permite escrever agora sim a minha solução total. Parte espacial, parte temporal e onde as energias N são dadas por esses valores quantizados. Varia com N quadrado. Aqui a gente pode fazer até algumas análises aqui. Ó. O que é que vocês acham? Os valores de energia para um dado valor de N, como é que ele varia em função da largura do poço? Um dado N, sei lá, N igual a 3. Se eu vario a minha largura, esses níveis de energia aumentam ou diminuem? Ou seja, quanto mais confinada eu tiver minha partícula, a energia aumenta. Todo mundo vê isso? Está aqui. Ou seja, as energias elas vão com o inverso da dimensão do poço. O que é razoável, porque você espera, se você tiver um poço que tende para dimensões macroscópicas, as minhas energias vão ser tão pequenas quanto o inverso de A, aqui A ao quadrado, e você cai no caso clássico. O que é o caso clássico? O caso clássico é que se você botar partículas num poço muito grande, você tem tantos valores de energia quanto possíveis. E qual é a escala aqui? Veja que tem um H cortado aqui, que é um número muito, muito, muito pequeno. Então, rapidamente, você vai ter praticamente um contínuo de energias. Se você começa a fechar o seu potencial, ele começa a ficar comparável. Dá para mostrar que quando esse A fica comparável ao comprimento de onda, aí esses valores de energia ficam bem separados nas unidades dessa energia. Esses valores de energia são, em geral, muito pequenos, né? Mas a discretização fica evidente. Então, pode ser feita uma discussãozinha sobre isso, né? Evidentemente que as energias também vai com o inverso da massa. Quanto mais maciça, maior a massa da partícula, menor os níveis de energia e assim por diante. Então, dá para fazer uma análise interessante aí da natureza, da expressão das propriedades quânticas devido às dimensões, à massa. Ou seja, é uma demonstração de que as propriedades quânticas se revelam melhor, mais evidente, de forma mais evidente no mundo microscópico. Então, veja só, e o que é isso aqui? Tudo isso aqui é só um formalismo, então tenho minha solução completa e tenho minhas energias. Função de onda, as energias. A gente está claro que se tiver estados puros, as energias são bem definidas, né? Se tiver num estado de N bem definido, senão é uma combinação e isso tem uma certa dinâmica temporal. Agora, como é que evolui meu sistema se eu parto de uma certa função qualquer, não de uma autofunção, mas de uma função qualquer e quero ver como isso evolui? Tá certo? Então, deixa eu ver se eu dei... Pronto, está aqui. Trouxe o exemplo. Esse exemplo está lá no Griffith, eu trouxe porque eu acho que ele é muito interessante. É o seguinte, para ilustrar, para a gente não ficar nessa parte conceitual de que as soluções são todas do tipo harmônicos. Não, você pode, prepara, joga, sei lá, pega um potencial eletrônico, né, uma estrutura cristalina e joga um elétron lá. Um elétron é muito legal, é fácil trabalhar, as propriedades quânticas se exprimem
rapidamente, como a gente estimou naqueles cálculos do exercício da aula passada. Então, eu preparo o meu estado qualquer, não é um estado puro. Nesse exemplo aqui, ele é o quê? Essa função aqui é uma função tipo x2, é uma parábola, tá certo? Tem um termo parabólico, um termo linear, então eu tenho, não é? AX2. Então, eu tenho uma função que tem esse jeitão aqui, não é isso? Quando x igual a é zero, quando x igual a zero está aqui, a gente pode checar isso aqui. Mas tem um termo x2 aqui, então é uma parábola, tá certo? Então, se eu tenho um estado, eu preparei o meu sistema nesse estado inicial, como ele evolui? Então, no tempo t igual a zero, ele tem essa cara aí. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular quem é A. A gente tem que trabalhar com funções normalizadas para ter sentido estatístico, né? Então, eu vou normalizar essa função de onda inicial, calculo meu A. Tudo que eu fiz aqui foi normalizar a função inicial para garantir que é uma função, que a partícula é representada por essa função, ou seja, existe uma probabilidade que ela esteja em algum lugar dentro do poço. Muito bem. Então, eu tendo minha função, eu tenho que calcular quem são meus coeficientes Cn, né? Mais uma vez, deixa eu voltar aqui. Então, minha função, em qualquer instante, qualquer função, ela é descrita por esse cara aqui. No tempo t igual a zero, isso aqui dá 1. Então, quem são meus coeficientes Cn que representam, que eu posso projetar essa minha função nessa base de senos aqui? Ok? Então, é isso que eu tenho que calcular. É calcular os meus CNs. Então, vou projetar essa minha função na minha base, em cada um dos elementos da base. Estava aqui esse exemplo. Está aqui. Como é que eu calculo meu CN? Eu pego minha função e projeto. Como é que eu projeto? Faço o produto interno aqui com cada cada função da minha base, a base do meu sistema, a minha base de funções ortonormais. Então, Pronto, está aqui. Então, os CNs, está aqui minha função normalizada, devidamente normalizada, que eu calculei aqui. Então, essa função com esse A está aqui, projetada em cada um dos estados seno de NP sobre AX. Ok? Com isso, eu calculo meus devidos CNs. E aí, eu tenho meu conjunto de CNs para N igual, para N par, qualquer N par, 0, 2, 4, etc., esse valor de CN é zero. Só sobrevive os valores ímpares dos CNs. E esses são os valores. Uma constante sobre NP ao cubo. Ok, resultado daquela conta ali. Então, minha solução para qualquer tempo futuro, se eu parto daquela função quadrática, como evolui o meu sistema? A evolução temporal está descrita pela função total. E quem são meus CNs? São esses caras aqui. Então, coloco meus CNs, tudo que é constante eu coloco fora do meu somatório, a única coisa que fica aqui é o 1 sobre N3, está aqui, tudo isso aqui é número, aqui está a minha base, e esses termos aqui me dão as componentes de cada um desses termos da base. E a parte temporal é descrito por essa função aqui, onde eu coloquei aqui explicitamente o termo de energia. Tá ok? Então, é um exemplo lá do Griffiths, mas eu quis discutir aqui com vocês para deixar bem claro do que está falando. Você vai lá, o cara fez uma conta, que conta é essa que ele fez? A conta que ele fez é dar significado, exemplificar essa situação, em que se você tem uma base, aí o meu sistema está num desses estados ou está numa combinação deles? Não, depende.
Se eu preparo o meu sistema inicial num certo estado, que pode ser uma função qualquer, aí eu tenho que exprimir essa função em termos da minha base, ou seja, eu tenho que calcular os CMs. Como é que eu calculo os CMs? Conceitualmente, muito simples. Eu projeto ele na minha base, calculo essa integral aqui. Operacionalmente, você vai fazer uma integral, aqui pode ser dar algum trabalho, mas não se preocupem que não é um curso não é um treinamento de cálculo. Então, se tiver alguma integral que a gente resolve, pega a solução. Se eu não souber, abre a tabela, vai na internet, olha e tal. A gente não vai se preocupar em saber resolver integral. Todo mundo entende o que é integral e tal, mas todo mundo tem que saber calcular integral de exponencial de kx. Isso tem. Integral de x, integral de seno, cosseno, nas funções triviais, é importante saber. Mas qualquer outra função, a gente vai... Não é o objetivo aqui se concentrar em resolver integral. Então, é entender o que está acontecendo. Então, minha solução para qualquer tempo futuro do meu sistema, que começa naquela parábola em particular, é dado por essa solução aí. Tranquilo? E aí, o sistema ele não está no estado de energia bem definido. Ele está no estado de energia que tem uma composição que depende de cada um dos autoestados que eu projetei minha função. Bom, você pode mostrar, e a partícula, a partícula tem que existir, então você pode mostrar aqui a soma de todos esses coeficientes, modo quadrado tem que ser 1, né? A partícula tem que estar em cada instante num desses estados. Se eu for detectar a partícula, se eu for medir, ela vai colapsar em um desses estados. Então, e a probabilidade de achar em um desses estados é dado pelo peso relativo de cada CN. Então, esse cara tem que ser normalizado. E isso aqui, está claro isso? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o cálculo do valor médio do operador H, ou seja, o valor esperado da energia. Então, eu tenho que substituir psi psi pela minha função, minha solução total e obter, então, o meu valor esperado de energia. Está dado por essa expressão aqui. Ok? Essa espécie de composição que eu tenho aqui. Ok. Com isso, eu acabei esse probleminha essa discussão. O que a gente discutiu aqui? O caso mais simples de um poço infinito. Calculamos as soluções, os autoestados e as autoenergias, escrevemos a função total, identificamos, então, a evolução. Fizemos um exemplo concreto, onde eu parti de um estado particular e ver como evolui essa função, e eu espero que tenha uma certa clareza do que isso significa. Agora, a gente pode, a seguir, continuar a ver o oscilador harmônico. Eu vou discutir com Martina, ver se a gente faz alguns outros probleminhas de barreira e tal, ou se passa já para o oscilador. A matemática é mais chata do oscilador, mas a gente vê isso depois. Ok, pessoal? Então, você já tem uma lista e hoje, que dia é hoje? Hoje já é quinta-feira, né? Então, a gente se vê na próxima terça-feira.
Perguntas, comentários? Todo mundo feliz? Todo mundo tranquilo? Ok, pessoal. Então, se não tem nenhuma observação, deixa eu abrir aqui, ver se vejo todo mundo. Muita gente aí. Então, até terça-feira. Bom fim de semana. Até, professor. Até logo. Até logo. Tchau, tchau.